Pessoal, vamos começar. Vamos começar. Primeiramente, então, bem-vindos e bem-vindas a todos ao webinar da Mulheres em Consultoria aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Estamos aqui, eu, a Maiane Abre, a Ludmila Monteiro, a Mariana Lotti aqui também. A gente vai fazer uma apresentação aqui para vocês. Mais para frente aqui, a gente comenta um pouquinho mais sobre a gente, tá? Então a gente fala um pouquinho de nós, sobre um pouco nossa carreira, um pouquinho, a gente conta um pouquinho mais sobre a gente. Então, só nessa introdução aqui agora, na verdade, eu queria, primeiramente, estou em dois pontos, né? Foi ontem, mas eu queria dar parabéns a todas as mulheres aqui pelo Dia Internacional das Mulheres. Tá? Então, parabéns a todas nós aqui. E o segundo ponto, eu queria pedir para vocês por favor, pessoal, se vocês tiverem perguntas, eu peço que vocês coloquem lá na sessão de Q&A, que a gente tem um pessoal que vai estar respondendo as perguntas e depois, enfim, no fim da apresentação também, a gente tem uma sessão exclusiva aqui que a gente separa alguns minutinhos para a gente tirar as dúvidas de vocês, mas eu peço que vocês coloquem as perguntas de vocês já nessa sessão de Q&A que a gente tem aqui no Zoom, tá? Então, vamos lá. Vou começar contando um pouquinho, então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gente. Então, vamos falar primeiro qual que é a nossa agenda hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quem é a Grados. Depois, como eu comentei, vamos falar um pouquinho sobre as palestrantes. Então, nós três aqui, um pouquinho da nossa história. Depois, a ideia, acho que desse painel aqui, acho que é um assunto diferente, assim, a ideia não vai ser tanto uma apresentação assim, acho que a ideia vai ser mais um painel, mais que um bate-papo entre as palestrantes aqui, então a gente trouxe alguns tópicos que a gente acha que é interessante, acho que vale os comentários, algumas preocupações, algumas ansiedades que a gente tem em relação a este assunto, então a gente vai fazer mais ou menos uma conversa aí nessa sessão de painel com palestrantes. Depois, acho que é uma parte muito importante também para a gente comentar, é a questão do processo seletivo. Eu acho que esperamos que vocês estejam interessados no nosso processo seletivo também, então a gente traz algumas informações sobre ele rapidinho também. E depois a gente entra com a sessão de perguntinhas aí do Q&A. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a Grados. Quem é a Grados, tá? Então, a Grados é uma consultoria de gestão, tá? Enfim, a gente tem o nosso foco principal tá em implementar projetos de alto impacto e retorno. A gente, enfim, trabalha com diversas metodologias proprietárias, então muitas metodologias foram desenvolvidas pelo nosso sócio fundador, o Gustavo Perini, e elas sempre buscam, assim, gerar valores para os nossos clientes. A gente está sempre preocupado com a gente conseguir realmente trazer produtividade, a gente conseguir agregar valor aos nossos clientes. E o grande diferencial aqui também, enfim, a gente tem profissionais altamente capacitados, enfim, em projetos que a gente tem alta expertise aqui, tá? Então, acho que a Grados é uma consultoria que tem já alguns anos de experiência no nosso mercado aqui, enfim, a gente é muito famoso por alguns tipos de projetos no mercado, mas tem muita coisa aqui que a gente tem a adicionar, agregar, e nossa grande preocupação aqui em adicionar valor aqui para os nossos clientes. Então vamos lá. A Grados ela está dividida em ela tem algumas divisões, tá? Então a primeira, acho que é mais conhecido e vocês já ouviram falar um pouco mais, é sobre a Grados Consultoria. Então, como eu comentei a questão de metodologias, então a gente tem algumas metodologias de orçamento matricial, transformação organizacional, integração pós-fusão. Enfim, acho que aqui é onde estão a parte mais conhecida dos nossos projetos, na parte de consultoria mesmo, em clientes. Mas o que muita gente não conhece é que a Grados também tem outras divisões aqui também, tá? Então, a gente tem a Grados Tech, que é o seguinte, a gente tem, muitas das nossas metodologias, elas têm implantação dos clientes e muitas vezes a gente tem o suporte de alguns sistemas que a gente desenvolveu internamente para ajudar a gente, enfim, no acompanhamento, na realização, assim, na captura das oportunidades que a gente apresenta durante os projetos. Então, para isso, a gente tem esse braço aqui, que é esse braço tecnológico, que é a Grados Tech, ela faz todo o nosso suporte aqui com o desenvolvimento de sistemas, com a parte de sustentação das nossas metodologias, no acompanhamento dos nossos clientes. Então, a gente tem essa segunda divisão aqui na Grados. E, mais recentemente, nós estamos criando agora mais uma divisão aqui, que é a Grados Analytics, tá? Então, ela é um pouco focada na parte de Continuous Analytical Services, Grados Productivity Cloud, então ela é uma área nova que a gente está desenvolvendo, então, enfim, para quem tem interesse, quem gosta de Analytics, essa é uma área que a gente está focando muito forte agora, muitos nossos esforços, então tem mais um novo braço aqui que a gente está desenvolvendo, que justamente assim, nos projetos, a gente trabalha muito com
com análises, com algumas coisas mais desenvolvidas, assim, mais avançadas mesmo na parte de analytics, e agora a gente tem esse braço novo para justamente ajudar a gente a desenvolver ainda mais ferramentas nessa área. Então, acho que quando a gente pensa assim, em machine learning, artificial intelligence, acho que tem muito disso no mercado. É o futuro e a gente, enfim, está correndo atrás disso e a gente tem uma área agora focada para isso, que justamente ajuda também a Grados Consultoria para a gente trazer cada vez mais novidades, trazer ainda mais digitalizar essa questão aí toda, né, para os nossos clientes também. Então, essa é mais uma novidade que a gente tem aqui na Grados. A gente já tem, enfim, para vocês entenderem, tá? A Grados já tem mais de 400 projetos aqui em mais de 25 países, então, como vocês podem ver aqui, a gente trouxe um pouquinho da nossa carteira de clientes aqui, onde a gente já fez projeto, então a gente tem grandes empresas, vocês podem ver, assim, é super satisfatório, assim, posso falar pessoalmente, né? A gente vê clientes que eu participei aqui, são grandes clientes e tal, enfim. Então, assim, para entender, a gente já tem uma boa coletânea de projetos aqui no nosso background. Quando a gente pensa também em questão de, muita gente pergunta um pouco, questão de projeto fora, como que a gente faz com relação a isso, enfim. Ao longo da nossa jornada, a gente já trouxe resultados para empresas das mais diversas partes do mundo aqui, tá? Então, enfim, não estamos falando só de Brasil, óbvio que a gente tem um foco muito grande aqui, muitos projetos dentro do Brasil, viajando fora de São Paulo, para outros estados, interior, enfim, mas muitos projetos fora do Brasil aqui, como vocês podem ver nesse mapa também, tá? E aí, gente, lógico, que a gente está falando, a gente já tinha comentado um pouquinho quando a gente falou da Grados Consultoria, mas a gente tem diversas abordagens para a gente gerar resultados e solucionar os problemas dos nossos clientes, tá? Então, já tinha comentado um pouquinho. Então, só trazendo aqui os nossos principais projetos, tá? Então, a parte de gestão de receita, a gente tem projetos de aumento de produtividade fabril, de redução de custos em logística, a gente tem redução de custos na parte de custos fixos, redesenho organizacional, então, enfim. A Graus, ela trabalha com diversas abordagens, ela tem as metodologias próprias desenvolvidas, mas a gente também trabalha com um rol muito grande de diversos tipos de projetos, tá? Então, a gente está sempre aberto. Nosso grande foco vamos solucionar, vamos ajudar os nossos clientes. Então, enfim, estamos abertos e tem diversos tipos de projetos que acontecem aqui. Além disso, acho que um ponto muito importante a gente comentar quando a gente está falando do quem que é a Grados, o que a gente tem aqui na Grados acho que é uma parte muito importante que eu sempre reforço quando eu estou conversando com os candidatos ou quando eu estou falando da Grados para outras pessoas, que é a parte do acompanhamento, tá? Então, acho que é um ponto muito forte na Grados, que a gente não só simplesmente termina o projeto e entrega o trabalho e finaliza. Não, a gente faz o acompanho dos nossos resultados por pelo menos 6 meses após o encerramento dos projetos, justamente para isso, né? Para a gente ter essa clara visão, enfim, acho que isso agrega muito, uma visão pessoal, mas acho que eu sempre comento isso com as pessoas, é que isso agrega muito para a gente, porque a gente tem uma visão clara do impacto das nossas iniciativas, né? Então, não é só entregar o projeto e acabou. Então, você tem essa preocupação de realmente adicionar um valor, você vai acompanhar isso nos meses seguintes e você vê o resultado do trabalho que você fez. Então, acho que isso é um grande diferencial que a gente tem. Lógico, com essas ferramentas que eu comentei. A gente tem um sistema que acompanha, a gente tem um pessoal ali do customer também, que ajuda a gente, enfim. A gente está sempre acompanhando os resultados e eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem também dentro da Grado, essa preocupação toda. Quanto à nossa carreira, tá? Então, assim, por que a Grado? O que a gente tem de diferencial, tá? Uma pergunta que sempre vem também pra gente. Então, tem os principais pontos aqui que eu destacaria, tá? O primeiro ponto é a carreira acelerada. Então, consultoria, a gente tem um desenvolvimento super rápido. Logo no começo, você vai estar trabalhando com diversos tipos de áreas, você vai estar super sendo, enfim, tendo chances de oportunidades, de desafios ali, enfim, de crescimento rápido e, lógico, a remuneração ela é atrativa. Os projetos desafiadores, como eu falei, alta exposição, enfim, com diferentes tipos de projeto para a gente fazer, com diferentes desafios que você vai estar encarando, com uma alta exposição à direção das empresas. Então, acho que isso é um grande diferencial também que a gente tem, tá? Muitas vezes nas grandes consultorias, eu acho que por a gente ter muitos layers, assim, na camada, vocês não acabam tendo, quem entra logo no começo na carreira de consultoria, não tem tanta exposição à alta direção. Aqui na Graça, não, logo no começo, obviamente, com todo o acompanhamento dos seus
sócios líderes de projeto, enfim, com toda a equipe, mas você já, logo de cara, você já vai estar exposto à grande direção, você já vai estar diante de diretores, você vai estar ali na apresentação com eles, enfim. Então, essa exposição eu acho que é um grande diferencial que você tem logo de partida no começo da sua carreira aqui com a gente. Outro ponto, acho que se destaca muito, tá? A questão de MBA patrocinado, acho que é uma das grandes coisas que muita gente procura em consultoria, é essa oportunidade de MBA, e a Graz oferece isso, tá? Ela patrocina MBA nas melhores escolas de negócio do mundo. Eu mesma fiz MBA, eu voltei há pouco tempo atrás, vou contar um pouquinho mais da minha jornada mais para frente na apresentação, mas, enfim, a gente tem esse diferencial, a Graz oferece isso, patrocina o MBA das pessoas. E óbvio, acho que uma das grandes coisas que tem, assim, é o grande diferencial da Grados disparada, assim, de todas, é a equipe colaborativa. Acho que, assim, é muito engraçado. Com qualquer pessoa que vocês conversarem na Grados, eu acho que elas vão falar que o que elas mais gostam na Grados são as pessoas. É inacreditável, assim. A gente realmente tem uma parceria muito grande entre a gente tem uma amizade que vai muito além da parte profissional. Acho que, assim, são amigos que você faz, assim, para a sua vida inteira, tá? Enfim, o pessoal está sempre disposto a te ajudar no que for, enfim, seja uma dificuldade, uma dúvida que você tenha numa análise, você precisa aprender a mexer alguma coisa no Excel, enfim, não importa, assim, a equipe é super, super colaborativa e todo mundo super se ajuda. Enfim, todos são, não preciso nem dizer que o pessoal super, hiper capacitado aqui. Acho que, enfim, várias vezes eu me deparei com discussões inimagináveis e super interessantes que a gente tem entre a gente ali. Falando um pouquinho do plano de carreira, tá? Então, acho que vocês têm muito interesse também em saber. Então, geralmente o que a gente tem, tá? É de 3 a 4 anos como analista, tá? Estagiário geralmente fica um ano como estagiário só. Depois de 3, 4 anos como analista, tá? Você recebe o início da participação societária na Grados e a oferta para você fazer o MBA, enfim, você vai para o MBA. E de 5 a 6 anos ali na posição no associado e indo para líder de projeto também, tá? E aí eu acho que é muito importante a gente destacar essa questão aqui do desenvolvimento profissional dos nossos consultores, que eu acho que é uma das grandes fortalezas que a gente tem aqui na Grados também, tá? Eu acho que é um foco muito grande que a gente dá com relação a treinamentos, com educação. A Grados preza muito, muito mesmo com relação a isso, tá? Então a gente tem, além claro, do treinamento on the job, tudo que eu comentei, de, enfim, o pessoal se ajudando, assim, você não precisa entrar aqui sabendo Excel, assim, todo mundo te ajuda, você vai ali pegar do zero, não tem problema, enfim, acho que é muito da parte disso, das equipes se ajudarem muito com relação a esse desenvolvimento. Mas para ajudar isso também, a gente tem treinamentos mensais aqui. Enfim, antes a gente tinha em sala de aula e tal, mas hoje em dia a gente tem vários treinamentos online. Assim, a gente sempre tem um calendário que a gente fecha no ano de quais são os temas que a gente quer passar, quais são os pontos que a gente acha que a gente precisa desenvolver mais na nossa equipe ou não. Então, a gente pesa muito forte nesse quesito. E, obviamente, com a questão dos MBAs, a gente patrocinando MBA para as pessoas aqui, enfim, a gente tem uma valorização muito forte da educação, uma busca muito forte na questão de trazer atualizações, o que tem acontecido no mundo, enfim, esses MBAs internacionais ajudam muito a gente a adicionar valor para a nossa equipe, trazendo visões de fora, né? Eu acho que isso é muito saudável para a gente também, ter esse desenvolvimento com visões, assim, que a gente vê no mundo também. Então, só trazendo aqui uma lista aqui de alguns dos MBAs, de algumas das escolas, que a gente já teve consultores nossos ali estudando. Bom, isso é um pouquinho sobre a Grados, que eu queria contextualizar para vocês entenderem o que é a Grado, o que a gente tem de diferencial, o que são um pouquinho os nossos projetos. Mas o foco de hoje mesmo é a gente falar enfim, mulheres em consultorias. E aí, para isso, vamos começar um pouquinho comentando, assim, trazendo um lado mais pessoal. Acho que sim, eu queria comentar um pouco vocês quem somos nós, as palestrantes, e depois a gente entra no nosso painel aqui. Então vamos lá, começando comigo aqui então. Então, eu sou a Maiane, eu entrei na Grazo aqui em março de 2014, desde que eu me formei em dezembro de 13. Eu tenho 30 anos, sou casada. Bom, eu me formei em engenharia de produção pela Escola Politécnica em 2013 e em 2020 eu fui na metade de 2018 e terminei, enfim, na primeira metade de 2020 meu MBA pela University of Chicago Booth. Minhas experiências na Grados, tá? Então, enfim, eu já fiz mais de
13 projetos na consultoria, enfim, aplicando diversas metodologias aqui, então a parte ali de orçamento matricial, integração pós-fusão, redesenho ali de processos, redesenho organizacional, enfim, acho que tem uma coisa interessante que eu posso comentar também, que eu não fiquei só na parte de projetos, tá? Eu também tive uma experiência ali na Grados Tech no começo, mais ou menos, não foi tão no comecinho dela, mas mais ou menos no começo ali, eu quis ajudar no desenvolvimento dessa nova divisão que a gente estava criando também, enfim, trazer uma conexão maior com a consultoria. Então, eu passei uma temporada lá, na Grados Tech, trabalhando como meio que Product Manager ali, para ajudar a gente a desenvolver os sistemas. Então, eu tive essa possibilidade ali. Eu acho que, enfim, a Grados, como é uma empresa menor, ela permite você a ter essa flexibilidade, então você conversa um pouco, você, putz, que você quer participar, você tem interesse em alguma coisa ali e tal. Então, eu tinha interesse, eu sempre gostei dessa parte de tecnologia, eu queria ajudar a desenvolver essa nova área, enfim, tinha esse lado meio empreendedor, então eles me deram essa chance, eu passei uma temporada lá. Além disso, que eu posso falar de experiências na Graças, que eu acho super legal também, essa participação ativa aqui no recrutamento e seleção, então, parte de palestras, participação em eventos, faço entrevistas também, eu gosto muito de ajudar as meninas ali na parte do recrutamento, eu acho que é uma parte super legal a gente trazer as pessoas, enfim, falar um pouquinho do que a gente faz, assim, quando a gente gosta da empresa, a gente quer realmente trazer as pessoas, então eu gosto de ajudar as meninas no recrutamento. E eu queria comentar também num programa de mentorado que a gente tem aqui, então eu sou mentora e mentorada no nosso programa aqui de mentoria, então, sim, acho que é uma coisa que me ajudou, a gente vai comentar um pouquinho para frente, mas acho que é uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha carreira, são os mentores que eu tive na Grados, e agora eu tenho a oportunidade de eu retribuir isso para os analistas mais novos, então acho que é uma coisa muito legal que a gente tem a Grados, que a gente valoriza muito também, tá? E comentando um pouquinho de mim, tem outros hobbies também, enfim, acho que nada muito novo, né? Eu acho que gosto do meu tempo livre, eu assisto séries, filmes, a gente tá com cachorrinhos novos aqui, filhotinhos aqui que nasceram e tal, então adoro brincar com os cachorros, sou super fã de pets. E outro hobby que eu tenho é descobrir músicas novas. Passar a palavra aqui para a Lud comentar um pouquinho dela. Então, boa noite, pessoal. Sou Ludmilla. Eu entrei na Grados em março de 2019, eu tenho 24 anos. Assim como a Maiane, eu entrei na Grados logo depois que eu formei, então formei no finalzinho de 2018 na Engenharia de Produção na USP São Carlos. E desde então, na Grados, eu também fiz projetos de consultorias das diversas metodologias, então eu já trabalhei com orçamento matricial, com produtividade operacional, transformação organizacional, mas assim como a Maiane, eu também tive a oportunidade de, mais pontualmente, trabalhar também com a Grados Tech. Então, às vezes, no desenvolvimento de alguma nova funcionalidade, a gente da consultoria tem a chance de nos envolvermos, seja para desenhar, né, essa funcionalidade, como o que ela deveria atender, mas também, em outros casos, em testes. Então, foi muito interessante para ter um pouco de experiência nessa área de desenvolvimento que eu não conhecia, que eu conhecia muito pouco antes de entrar na Grados. Então, é algo que eu não tinha expectativa, né, de vivenciar aqui. Foi muito interessante poder ter essa experiência atrelado à carreira de consultoria. E do ponto de vista mais pessoal, eu gosto bastante de viajar, viajava muito antes da pandemia, estou sentindo bastante falta, mas continuo aqui assistindo séries, ouvindo podcasts, e não tenho pets como a Maiane, mas também passo meu tempo cuidando das minhas plantas aqui em casa. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Mariana, eu tenho 26 anos. Eu comecei a trabalhar na Grados em dezembro de 2018, então faz um pouquinho mais de 2 anos. Eu sou formada em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual de Maringá, que é no Paraná, para quem não conhecia. E eu trabalho na Grados na parte de sustentação, Customer Success, né, que é dentro da Grados Tech, como a Maiane comentou. Então,
Na Grados, além do projeto em si, a gente tem uma parte de sustentação da metodologia, acompanhamento, que a gente faz todo esse acompanhamento dos clientes pós-projeto, né, para apoiar que eles continuem mantendo o processo que a gente implantou durante o projeto, para que eles continuem mantendo essa eficiência e evoluindo também ano após ano, né? Então, dentro da Grados Tech, a gente tem essa parte de Customer Success, que faz esse acompanhamento e suporte aos clientes, né, para garantir que eles vão conseguir sempre manter o resultado que eles atingiram dentro do projeto. Então, já trabalhei nesses 2 anos, né, que eu tive aqui, se for ver até um tempo, não é um tanto tempo assim, mas já tive a oportunidade de trabalhar em mais de 10 processos de implantações, né, junto com os projetos e essas metodologias. E até um ponto que a Lud comentou que é bem interessante, então até na parte dentro da Grados Tech, os próprios consultores também, a gente tem muito contato com essa parte do software em si. Então a gente ajuda bastante nas discussões de desenvolvimento, como que a gente, o que a gente vai priorizar, o que a gente escutar os feedbacks dos clientes também, né? Então você acaba aprendendo muito assim no emprego sem saber nada dessa área, por exemplo, de software, sistema, coisas relacionadas, e no dia a dia você acaba aprendendo bastante e tem bastante oportunidade de estar junto ali com o pessoal. E outra coisa legal também, que eu acho que é legal comentar um pouquinho da Grados, que também surgem diversas iniciativas diferentes, assim, né? Então hoje, de junho do ano passado, também estou atuando numa frente de transformação digital dentro da Grados. Então o objetivo dessa frente é a gente levar iniciativas de transformação digital para projetos, para as nossas metodologias, para trazer mais resultado para os nossos clientes. Então, é outra oportunidade também de desenvolvimento, de aprendizado que a gente tem aqui na Grados. Então, acho que estou focando mais nessas 2 áreas. Em relação aos meus hobbies, também gostava bastante de viajar e sair com os amigos, né, antes da pandemia. Agora está mais limitado, mas vamos esperar que isso já mude o quanto antes. Então, isso foi um pouquinho da nossa apresentação aí, para vocês conhecerem um pouco mais a gente. E aí, enfim, vocês perceberem que a gente tem algumas experiências diferentes, um pouquinho de... Enfim, acho que tem bastante oportunidade aqui na Grados, tá? Eu acho que assim, você pode viver coisas diferentes, você não precisa estar preparado, chegar preparado. Ninguém, é o que a Mari comentou aqui, ela não estava preparada, também não conhecia. Quando eu cheguei também, a experiência na Grados Tech também, não conhecia nada dessa parte, enfim. Assim, a gente está super aberto a experimentar, e a gente tem espaço para as pessoas que estão ali com vontade, tá? Mas, enfim, vamos entrar agora um pouco no nosso painel com as nossas palestrantes aqui. A gente separou alguns tópicos que a gente gostaria de discutir com vocês. Então, são 3 deles, tá? Mulheres no mercado de trabalho, falar um pouquinho de vida pessoal versus profissional e falar também de liderança feminina e o futuro, tá? Vamos começar com o primeiro aqui. Bem, quando a gente fala de mulher no mercado de trabalho, eu acho que é importante, antes a gente trazer um pouco da nossa experiência, né, dar um passo atrás para entender como que, no geral, né, esse grupo de mulheres se comportam no mercado de trabalho. Quando a gente olha para interesse em se desenvolver ou se inserir no mercado, né, a gente não percebe nenhuma diferença entre homens e mulheres. Então, o LinkedIn, ele desenvolve essa pesquisa anualmente e por essa pesquisa do LinkedIn, a gente não percebe nenhuma diferença, seja no nível de interesse por oportunidades. Então, quando são perguntados diretamente, né, se as pessoas têm interesse em outras oportunidades. Homens e mulheres, eles têm taxas bem parecidas de interesse. Também em relação ao número de vagas que são pesquisadas por esses 2 grupos, ele é muito similar. E bem como a preparação para o processo seletivo. Então, a pesquisa sobre a empresa que a pessoa está se candidatando, toda essa preparação ela é muito parecida. Então, olhando esses primeiros dados, a gente entende que não existe nenhuma diferença entre homens e mulheres no quesito de interesse. Mas quando a gente olha para a prática, né, para mulheres se candidatando, a gente já percebe uma diferença bem significativa. Então, as mulheres elas se aplicam a 20% menos vagas do que os homens, e o
uma vez que elas pesquisam uma vaga e entendem melhor, né, elas têm uma probabilidade 16% menor de se aplicarem a essa vaga. E a gente entende que existem alguns fatores, né, mulheres e homens, eles valorizam diferentes aspectos das empresas quando eles vão se candidatar, e mulheres muitas vezes elas consideram mais benefícios, por exemplo, mas o que a gente gostaria de destacar para vocês é em relação a um sentimento de insegurança, né, que as mulheres, que pode estar impedindo as mulheres de se candidatar mais. Então, quando a gente olha para esse momento de decisão, né, se me candidato ou não para uma determinada vaga, a gente percebe que, que as mulheres têm 26% menos predisposição a pedir uma recomendação. E a gente sabe que essa ação, né, de pedir uma recomendação, ela acaba trazendo uma força maior para a candidatura e podendo, às vezes, até ajudar durante esse processo. Mas o dado, eu acho que mais impactante nesse caso é em relação a esse sentimento que as mulheres têm de que elas precisam cumprir 100% das qualificações, né? Essa é uma pesquisa da Harvard Business Review, e eles entraram um pouco mais a fundo para entender o porquê, né, que as mulheres sentem que elas precisam cumprir 100% das qualificações, e onde a gente percebe uma diferença maior entre motivos para não se candidatar entre homens e mulheres são por 2 pontos, né? Um é pelo medo de falhar, né? Então ela já entende que ela tem uma probabilidade baixa de passar naquela vaga, então ela não quer se expor a essa possibilidade de falha. E o segundo ponto é que elas alegam que elas estavam seguindo as regras, né? Então, segundo as regras, quem não tinha aquela qualificação não deveria se candidatar a essa vaga. Eu acho que... Pode falar, Mai. Não, acho que complementando, né? A gente comentou que a gente ia bater um papo aqui. Eu acho que tem muito disso mesmo, tá? Eu acho que as mulheres, elas têm, enfim, pelo menos do que... Acho que é um pouco... Compartilhando um pouco do que eu sinto, que eu converso com as minhas amigas muito também, eu acho que a gente tem uma cobrança muito forte aqui. Acho que tem uma exigência aqui. Enfim, lógico, eu não estou generalizando para todas as mulheres, obviamente, não estou falando que as mulheres têm uma cobrança maior que os homens exatamente, mas parece essa sensação de que a gente tem uma cobrança um pouco maior, a gente tem essa insegurança, um pouco que esses dados que a Lud comentou aqui mesmo. Então, acho que é um pouco da gente comentar aqui que acho que assim, mais para ajudar as mulheres assim a criar, assim, insistam, tentem, meninas, porque vocês são muito boas, assim, vocês veem, tem 6% de maior probabilidade de serem aprovadas, realmente acho que tentar trazer, assim, essa ideia para as meninas de não, assim, confiem em vocês, apliquem para as vagas, assim, consultoria às vezes parece puxado, assim, é puxado, não vou falar que não é, mas assim, é puxado, mas não quer dizer que vocês não vão conseguir, não quer dizer que eles não vão aguentar, enfim, acho que sim, acho que é muito da vontade de você querer aprender, de você estar disposto a se jogar nisso, enfim, estar ali para aprender e tudo. Então, não se sintam inseguros nesse sentido, tentem isso mesmo, tá? Eu tinha um pouco de insegurança nesse mercado de consultoria, não era a minha primeira opção no começo. Para mim, enfim, eu estava mais voltada para a indústria mesmo. Enfim, acabei enxergando a consultoria, vi a oportunidade, entrei aqui, enfim, estou aqui desde então, sabe? Enfim, acho que vale arriscar, eu acho que sim, queria adicionar esse comentário ali, eu acho que um pouco percepção ali. Desculpa, Lud, se eu te cortei ali. Não, mas vale o bate-papo, né? A ideia era um pouco essa, né? Exato. Eu queria até, desculpa, só comentando também, Lud, aproveitando, eu acho que, como a Mani falou, a ideia assim, é a gente trazer essa reflexão, né? Às vezes você se depara com alguma vaga e você às vezes pensa, não tenho esse requisito, ou não tenho experiência nessa área, enfim, não tive, como as meninas falaram, entraram às vezes na grados logo depois que se formaram, então às vezes não tinha ainda tido um primeiro emprego, não sei, e poderia às vezes deixar de se candidatar com receio de achar que não tinha 100% das qualificações, então acho que é mais uma reflexão também para a gente pensar, né, antes, se a gente passar por essa situação, será que a gente está deixando de se candidatar porque acha que não está atendendo aquele requisito, que não vai ser suficiente? Então, acho que fica também um pouco
dessa luz, assim, né, entre essas, para a gente pensar nisso na hora que a gente está olhando para as vagas, buscando oportunidades. Eu acho que nesse sentido, assim, eu tenho 2 pontos para acrescentar. Um é que a gente nunca foi muito encorajada, né? As mulheres não são muito encorajadas a assumir riscos, a serem corajosas, né? Então, eu acho que vai um pouco, acho, da insegurança que a Maiane falou, né? A gente sempre vê essa pressão de fazer tudo perfeitamente. Então, vale se questionar, né? Se eu estou me sentindo insegura para me candidatar a uma determinada vaga, será que realmente eu não deveria ou eu estou tendo essa pressão maior sobre mim? E outro ponto é que acho que a gente tem que passar a olhar para as vagas pelo potencial e pelas experiências, né? Se eu não tenho aquelas 100% das qualificações, eu quero me desenvolver naquilo, né? Eu me enxergo trabalhando com isso, porque também não adianta ir para outro extremo de, vou me candidatar para tudo, mas eu posso não ter aquela qualificação naquele momento, mas se nesse momento de se candidatar, né, a mulher pensar, não, eu não tenho ainda, mas gostaria de trabalhar com isso, gostaria de me desenvolver nesse ponto, faz muito sentido arriscar e tentar, né, pelo menos prestar os processos. Uhum. Eu acho que é isso, bem, assim, comentando, né, do mercado de trabalho, isso já vem mudando muito, obviamente, né? A gente vê, as mulheres estão cada vez mais aumentando a participação no mercado de trabalho, enfim, acho que muitas das minhas colegas, acho que mesmo, acho que a gente não comentou tanto, mas mesmo, enfim, mercado de consultoria, né? Vem muita gente que vem de engenharia, vem de cursos mais de exatas, tudo, mas mesmo na minha graduação já vinha aumentando muito o número de mulheres também, né? E aí, acho que, enfim, essa mudança vem acontecendo no mercado de trabalho, e aí é só, enfim, um pouco da gente comentar um pouco mais essa linha de, tipo, das mulheres não descartarem consultoria nesse sentido. Eu acho que vale a gente pensa um pouquinho, ver se você como a Lud comentou, se você se vislumbra nessa vaga, se você, acho que você quer topar esses desafios e tal, enfim, é uma carreira puxada, não vou dizer que não é, mas assim, tem tanta coisa que você vai adicionar de valor, tem tanto aprendizado que tem aqui no meio, que eu acho, enfim, assim, super incentivando as meninas a virem cada vez mais, a focarem cada vez mais, a entrarem com tudo aqui no mercado de trabalho aqui. Acho que até você comentou um ponto que é interessante, mas que a gente estava falando justamente, né? Não só consultoria em si, mas acho que de uma forma geral, a maioria das pessoas que acabam que estão, acredito, no webinar ou participam dos processos, né? Principalmente nesse contexto de formação em engenharia, né? Então a gente sempre está acostumada, ainda mais para quem às vezes já está estudando faz um tempo, né? Acredito que agora já está evoluindo, mas no começo sempre teve muito mais homens do que mulheres nesse tipo de formação. Então, acho que isso é uma coisa que no mercado de trabalho como um todo, acho que não só na consultoria, a gente acaba vendo isso para indústria, enfim, outras oportunidades também. Isso aí. Bem, a gente, nesse tópico, separou um momento também para falar sobre as nossas experiências, né? Como que a gente enxerga o mercado de consultoria e como tem sido para nós. Então, acho que começando aqui, né? Como a Maiane falou, realmente é uma carreira que ela é puxada, que ela demanda, acho que dedicação, né? Seja em esforço de tempo, seja em desafios, né? Mas ela tem um grande benefício de ter um crescimento muito rápido, seja também do ponto de vista de desenvolvimento técnico, né, que a gente vai crescendo, assim, é impressionante você perceber o seu crescimento, seu domínio, projeto pós projeto. Mas também em relação à exposição, né, como a Maíra também falou lá atrás, a gente desde o começo está muito exposto à alta liderança das empresas, e isso faz com que esse aprendizado ele seja muito, muito acelerado. E não sei se vocês querem acrescentar em relação aos outros temas.
Pode ser? Eu acho que é um pouco um mix ali de ambiente, equipe e tal. Acho que a gente comentou, a Mari estava comentando um pouquinho também nessa parte de ter ter um ambiente talvez um pouco mais masculino. De fato, acho que a maioria ainda é mais homens aqui no mercado, mas é porque na nossa base aqui, eu acho que na nossa fonte ali de engenharia, administração, enfim, acaba tendo uma concentração um pouco maior de homens mesmo. Mas assim, acho que isso nunca foi um problema para a gente. Acho que pessoalmente posso falar, acho que as meninas também concordam comigo, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Acho que, pelo contrário, tá, os meninos têm uma preocupação muito grande com a gente, em envolver a gente, em fazer a gente participar ali dos grupos. Então, a gente está sempre junto e tal. Então, nunca senti um receio de ser uma única mulher no time ali do projeto, ou nada disso. Pelo contrário, assim, acho que destaca muito essa questão do time ser tão colaborativo, de você ter essa proximidade tão grande com o pessoal aqui. Pois, tudo é, sim, a gente brinca muito entre a gente, não tem essa diferenciação. Eu acho que nunca tive um tratamento diferenciado ali por parte ali da equipe com nada disso por ser mulher ali. Lógico, uma brincadeira ou outra ali, assim, acho que enfim, fica ali com os meninos mesmo, acho que até prefiro que eles não comentem comigo mesmo, mas tipo, é tudo na brincadeira, sabe? Eu acho que não tem nenhum receio, nada que, assim, que eu me sinta mal por ser mulher, enfim, ali num ambiente que é predominantemente mais masculino ali. Eu acho que até, só comentando um pouquinho também nesse ponto, mas a gente, como você falou, a gente estava conversando sobre esse assunto antes até do webinar para discutir um pouquinho. E como a Maiane falou, às vezes como geralmente às vezes da mesma forma que você tá só você de mulher num grupo, uma equipe que é só que né, fora você só tem homens, ou até se fosse ao contrário, né, se fosse um grupo só de mulheres e tem só um homem, às vezes você pode acabar achando que você está sendo atrapalhando alguma conversa, ou que você está né, atrapalhando ali, enfim, a discussão, mas sei lá, às vezes pode se sentir incomodado, mas acho que aqui na Grados isso não acontece, é uma coisa muito legal, assim, acho que só reforçando esse ponto que a Maiane falou, sabe? Você sempre, independente disso, o pessoal sempre te deixa muito à vontade, assim, você se sente muito acolhida mesmo em todos os pontos, assim, em nenhum momento Essa acho é a que tive palavra, essa Mari, sensação. acolhida. Isso aí, falou tudo. Exato. Em nenhum momento, assim, tive, por exemplo, a sensação de que, eu tô atrapalhando aqui, vou para lá, o pessoal, tipo, sei lá, tá deixando de ficar à vontade porque eu tô aqui, sei lá, só tem homem. Então, acho que o pessoal no Agrados é bem... a gente não tem esse desconforto, assim, é muito bom nesse sentido. E desenvolvimento aqui também, enfim, um pouquinho que a gente já acabou comentando ali também, mas enfim, da parte do mercado aqui, das inseguranças que a gente comentou, não tenham receio, se você não conhece nada de Excel, muitas pessoas aqui, independente de ser homem ou mulher, não importa aqui, chegam sem experiência nenhuma ali, falam, putz, machine learning, a gente está desenvolvendo, trabalhando, eu falei, não tem problema, a gente aqui a gente sabe disso, a gente está aqui para desenvolver as pessoas também, a gente tem essa preocupação, a gente tem todo esse treinamento, esse apoio interno que a gente tem para te desenvolver, então, enfim, eu acho que sim, é um trabalho, um pouco puxando também com rotina que a Lud comentou, tá? É um trabalho puxado, você vai ter muito desafio, cada projeto parece um mundo diferente, mas assim, você vai vendo que no segundo projeto que você faz, você já entende mais como as coisas funcionam, você já fica mais aí você já sabe como você lida mais com o seu tempo, como que você faz aqui uma coisa ou outra, como que você mexe na planilha, como que funcionam os sistemas, como funciona dentro da grades, como funciona nos clientes, o que vale você prioriza mais, ou prioriza menos. Então, com o tempo você vai pegando um pouco mais disso. Então, faz parte de todo o desenvolvimento. Acho que isso realmente vem com o tempo e sim, acho que é uma coisa que a gente fala em consultoria, tá? Pelo menos para mim, tá? Parece que parece que cada projeto é um ano de vida, assim, é uma coisa tão intensa, você tem tanta coisa acontecendo, vem tanta aprendizado que você nem percebe, mas de um projeto para o outro, você ganha muita bagagem, assim, é impressionante o que acontece em consultoria aqui. Eu acho que só para finalizar, puxando desse ponto que a Maiane falou, eu acho muito interessante isso, sabe? Como no começo existe toda uma adaptação, né? Novo projeto, nova empresa, e em 3 meses a gente sai assim com um conhecimento tão profundo daquele ambiente que
é uma das coisas que mais me motiva na consultoria, assim, aprender tão rápido, desenvolver conhecimento tão rápido e entregar valor também nessa mesma agilidade. Então, eu destacaria, assim, como, acho que uma das coisas que mais me motiva a estar em consultoria. Exatamente, eu também acho. Acho que o diferencial, assim, de indústria, de outros mercados que você tenha por aí, eu acho que é exatamente isso. Você está migrando de um projeto para outro, você muda de metodologia, aí você muda de setor que é indústria. Uma hora você está, sei lá, no varejo, depois você está em banco, você está... Enfim, são universos totalmente diferentes que em 3, 4 meses você está mudando. E aí você tem aquelas primeiras semanas que você corre para entender como funciona o business, aí depois você corre para fazer as suas frentes ali, você vai mergulhando tanta coisa, assim, que é muita coisa, gente. Enfim, acho que, enfim, acaba... Acho que é tão interessante, agrega tanta coisa que eu acho que posso dizer que particularmente também, acho que isso tem me movido, me mantido em consultoria por tanto tempo já também. Boa, vamos seguir para os próximos tópicos aqui rapidinho também. Vida pessoal versus profissional. Bem, para começar esse tópico, acho que é interessante a gente se questionar primeiro, né? A gente sempre vê essa discussão de equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional, mas acho que é interessante pensar que o equilíbrio ideal, ele se modifica no decorrer das etapas da vida. Então, no momento de tomar cada decisão, é importante ter uma clareza de quais são suas prioridades naquele momento, entender se essa decisão ela faz sentido considerando tudo isso, né? E decisões não só profissionais. Então, até um pouco passando pela minha decisão para entrar na consultoria, essa questão do equilíbrio nunca foi um ponto que eu pensei muito pelo momento de vida que eu estava. Então, recém-formada, para mim fazia sentido naquele momento estar numa empresa que tivesse sim uma rotina mais puxada, mas que tivesse todos os benefícios que a gente acabou de falar. Não sei se vocês querem acrescentar um pouco da experiência de vocês também. Eu acho que até reforçando esse ponto que você falou, Lud, do equilíbrio se modificar ao longo da vida, né? Então acho que você vai comentar um pouquinho também mais para frente, mas às vezes o quanto que a gente se cobra também para tentar manter esse equilíbrio, né? E de repente você precisa priorizar o que é equilíbrio para você naquela fase da vida. Então, se nesse momento é mais importante focar no trabalho, de repente, às vezes num outro momento você quer, né, ter uma vida pessoal ali com a sua família, não sei, mas eu acho que também não tentar se cobrar tanto para ter um equilíbrio perfeito, conseguir fazer exatamente tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que sim, posso falar de mim aqui, minha experiência também. Eu acho que logo que, enfim, me formei em engenharia, estava super animada a entrar no mercado de trabalho, tudo, queria, enfim, fazer, aprender um monte de coisa, tudo, enfim, pro meu momento, estava super dedicada, enfim, como eu falei, consultoria não era a minha primeira opção, não era o que eu realmente tinha buscado no começo, tudo, mas quando eu vi todos os desafios, todas as oportunidades, eu falei, acho que, enfim, eu tô no momento que eu quero me dedicar pro profissional, enfim, acho que não tinha nada, enfim, tão específico pro meu lado pessoal. Eu falei, não, eu quero focar no profissional, eu quero me desenvolver o máximo, o mais rápido possível. Enfim, eu tenho essa ansiedade, eu quero buscar isso para mim. Então, eu falei, pô, eu sei que é uma vida profissional mais puxada, eu sei, estou ciente disso. Mesmo assim, enfim, acho que pro meu momento de vida, eu acho que é isso que as meninas estão trazendo, tá? Eu acho que o momento de vida, lógico, ele vai mudando ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo, enfim, acho que o próprio Gustavo, nosso sócio fundador, ele comenta às vezes, né? Consultoria não é para todo mundo, nem para toda a vida, tá? Porque justamente isso, a gente tem mudanças na nossa vida, às vezes acontecem coisas, a gente está num momento de vida que, sei lá, você já não quer mais dedicar tanto ao profissional, você já que prefere dar, enfim, equilibrar um pouco mais no lado pessoal, daí você pode talvez preferir fazer uma mudança, ou se não, como a gente estava comentando, quando a gente vai se desenvolvendo, tá? E aí faz parte do nosso desenvolvimento ao longo dos anos, tá? Você vai aprendendo a lidar um pouco melhor com essa jornada que tem
essa jornada um pouco mais pesada, essa mais puxada que a gente tem em consultoria, tá? Mas você vai aprendendo a lidar, você vai aprendendo a como equilibrar um pouco mais, enfim, quais são as coisas, você vai se conhecendo um pouco mais, tá? Eu acho que isso faz toda a diferença também quando a gente está falando na parte do pessoal versus profissional. Isso eu aprendi um pouco com o MBA, tá? Foi um momento de muita introspecção e eu acho que aí você entende um pouco mais quais são as suas prioridades. Às vezes que nem, sei lá, você acabou de se formar, você não tem plano conhecimento de tudo que você quer na vida, do seu futuro, você planeja seus 20 anos para frente, assim. Não é assim, não é tão claro. Você não se conhece também tão bem, né? Você vai, isso, ao longo do tempo, ao longo da vida, e as suas prioridades também vão mudando. Então, eu acho assim, que o momento de introspecção que eu tive no MBA, eu entendi muita coisa de o que são as minhas prioridades, o que eu não abro mão, eu vou fazer atividade física todo dia, eu vou fazer, vou separar meus 15 minutos, não vou deixar atrapalhar, sabe? Você tem um controle melhor um pouco isso. Acho que faz parte do seu desenvolvimento ao longo dos anos isso, tá? Então, acho que essa parte do equilíbrio também é uma coisa muito que a gente desenvolve ao longo do tempo e a gente tem, enfim, eu acho que a gente conta muito com o suporte das pessoas também para te ajudar nisso também, obviamente, né? Ninguém nasce pronto sabendo como equilibrar, mas a gente sempre se conversa, tá ali para apoiar, para te ajudar a gente fazer esse equilíbrio. E com o gancho da Maiane, né, que ela acabou de falar sobre as pessoas, sobre essa ajuda, a gente percebe que também, no geral, né, segundo o estudo da McKinsey, que as mulheres se sentem menos confortáveis em compartilhar dificuldades pessoais no trabalho. Então, o que acontece, né? A mulher, ela tem vários aspectos da vida acontecendo e ela quer, muitas vezes, ser excelente em tudo sem que ninguém perceba possíveis dificuldades que existem nos outros aspectos. Então, se ela está com um problema no trabalho, ela não pode deixar que isso afete em casa. Se ela está com um problema em casa, muitas vezes ela se sente menos confortável em abrir para as pessoas com quem ela trabalha. E isso tudo acaba deixando, acho que, mais difícil, né? Porque você não consegue alinhar as expectativas e eu acho que tira um pouco daquilo que a gente acabou de falar da escolha consciente, né? Você se cobra, mesmo você escolhendo dar um foco em algum lugar, você se cobra da mesma forma em todos os aspectos, né? Você não entende que talvez esteja abrindo mão do seu desempenho em alguma dessas partes. Então, acho que também é um processo que a gente desenvolve no decorrer do tempo e que demanda muito esforço e reflexão sempre, né? Mas de buscar reduzir essa pressão de atingir excelência em tudo. Então, até compartilhando um pouco de coisas que eu já senti, né? Eu já me senti frustrada porque uma semana que estava mais puxada no trabalho, sei lá, não estava falando tanto com os meus pais, ou porque minha casa não estava tão organizada quanto eu gostaria. E é uma pressão muito individual, porque em nenhum momento ninguém me cobrou de fazer isso, né? Minha casa, por exemplo, não estava recebendo visitas essa semana, então só eu que tinha que lidar com esse ambiente. Mas mesmo assim, eu tinha toda a pressão de que, não, tenho que executar tudo de uma forma, da forma ideal. E desprender disso e entender que em certos momentos eu vou focar em uma coisa e isso pode fazer com que outras não recebam tanta atenção e tá tudo bem, me ajudou muito a reduzir essas frustrações, né? Esse sentimento de estar falhando ou de não estar cumprindo com o que eu gostaria de cumprir. Sim, eu acho que sim. Eu acho que da minha parte também, eu acho que em vários momentos que a Lud trouxe perfeitamente, sabe? Eu também já tive ao longo da minha carreira momentos de frustração, de putz, eu podia estar visitando mais minha família, eu devia estar dando mais atenção mesmo pro meu marido, eu acho que eu devia. Tanta coisa do, eu devia, eu podia fazer melhor, eu podia fazer melhor. Sim, sempre, assim, se você pensar, a gente vamos lá, sou uma empresa que busca eficiência. Acho que sempre tem uma oportunidade de melhorar, sempre tem uma oportunidade de fazer melhor.
Só que a gente tem que aceitar um pouco também que a gente também tem, acho que tem um limite das coisas. Foi, putz, esse fim de semana eu tava muito cansada, foi muito puxado essa semana, eu não vou conseguir visitar meus pais esse final de semana, não vou conseguir ajudar eles agora como eu queria, mas, sabe, tudo bem, a gente consegue, assim, esse aceitar esse tudo bem, sabe, para entender um pouco mais essas frustrações, assim, eu acho que faz parte disso tudo. Eu acho que, enfim, não só ele, não só homens, mulheres, acho que todo mundo, tal, mas assim, compartilhando um pouco da gente, que eu acho que às vezes a gente sente um pouco mais isso e às vezes a gente não comenta, a gente tem essa cobrança aqui de essa pressão talvez um pouco maior. Eu falei, é normal, faz parte, enfim, estamos juntas aqui para apoiar isso tudo, para se ajudar. Né? Liderança feminina aqui, gente. Último tópico, rapidinho. Então, falando um pouquinho de liderança feminina e o futuro, tá? Então, o que a gente tem? Quando a gente vê mulheres, acho que liderança, tá? O que a gente tem de tendências, tá? Não, assim, não super generalizando, mas como são tendências, tá? Então, geralmente quando tem as gestoras mulheres, elas costumam ter mais... existe um ambiente de cooperação um pouco maior, tá? Então, eu acho que as mulheres, elas têm um pouco mais esse lado de empatia, de compartilhar problemas, soluções, de comentar um pouco as dificuldades, um pouco do que a gente está fazendo com vocês hoje aqui, tá? Então, meio que abrindo um pouco, assim, um pouco do que a gente já sentiu, nossos sentimentos, nossas preocupações e tal. Então, acho que um pouco disso. As gestoras, elas têm um pouco mais disso, elas passam um pouco mais para as equipes e acho que isso torna o ambiente mais colaborativo, enfim, tem essa cooperação aqui entre a gente um pouco mais. Acho que as mulheres, elas também têm essa parte da empatia, né? Então, a gente de perceber as dores, as necessidades alheias. Então, você vê uma pessoa, assim, na equipe e fala, putz, ela tá um pouquinho mais cabisbaixa hoje, o que será que aconteceu e tal, ir lá e conversar, então, puxar para um café, falei, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Você quer compartilhar alguma coisa, sabe? Como é que tá? Ou saber, enfim, aqui na Graça, por exemplo, a gente conhece acho que família de todo mundo, tá? Quem é casado com quem, o cachorro de não sei quem, enfim, todo mundo. A gente sempre pergunta, putz, como é que tá ali? A pessoa melhorou e tal? Como é que tá aquele caso? Então, acho que as mulheres têm um pouco mais essa empatia de trazer essas preocupações. Outras características que a gente também tem, tá? Essa maior desenvoltura interpessoal aqui, tá? Então, essa escuta ativa, mais flexibilidade e tal. Então, acho que não só essa questão de perceber as dores, mas também de perceber as dores, ir atrás das pessoas, comentar um pouco mais ali e de muitas vezes ouvir, tá? Porque às vezes eu acho que eu percebi um pouco também nessa questão de programas de mentoria e tal, acho que como mentorada e mentora agora também, muitas vezes as pessoas precisam só dividir um pouco mais. Então, você escutar a pessoa, você já está ajudando muito elas também. Então, eu acho que isso também ajuda também a construir um ambiente melhor, assim, para todo o time, tá? E clima organizacional mais leve, tá? A última característica também que a gente ressalta das várias coisas aqui que a gente tem aqui, mas acho que são os pontos principais de uma liderança feminina aqui, é que geralmente a liderança feminina ela é menos autoritária, é menos agressiva, né? Então, geralmente é um pouco mais na harmonia, é um pouco mais. Acho que mesmo nas broncas mesmo, assim, óbvio, acho que as mulheres não falam que elas não dão bronca, não tipo de coisa. Obviamente, eu já tive chefe mulher aqui na Grados, é uma sócia líder de projetos que eu adorava muito, então ela dava várias broncas na gente também, mas assim, você percebe a sutileza que usa, assim, no tom de palavra, assim, nas palavras, na escolha de palavras, no tom que ela usa, tudo. Então, acho que assim, existe um diferencialzinho ali que a gente tem um pouco nessa harmonia aí também. Exato. Eu até queria comentar um pouquinho, mas acho que pegando o gancho nisso que você falou, a gente tem, como você falou, né, não dá para generalizar, falar que é sempre que as mulheres demonstram isso, ou não tem outros, enfim, né, que tem essa quebra, mas acho que é uma questão, em geral, né, as mulheres demonstram, de repente, mais essa característica, até pelo até mais a parte de comunicação, flexibilidade, né, em relação ao que a gente, às vezes, ao modo como a gente é incentivado desde a infância, enfim, então acho que surgem essas características um pouco mais, são mais demonstradas, né, em relação às mulheres. E aí, trazendo até um ponto que a gente achou interessante, de uma pesquisa, um estudo da Harvard Business Review também,
que as mulheres demonstraram mais eficiência durante a crise do Covid, né? A liderança feminina demonstrou mais eficiência, principalmente aqui já voltando para empresas mesmo. Então, uma das características que foram reforçadas foi tanto na entrega de resultados, quanto também na forma de conseguir engajar as pessoas, os colaboradores, durante esse período, sabe? Eu acho que está muito relacionado por aqueles pontos que você comentou agora há pouco, de ter uma escuta ativa, de trabalhar, né, procurar ter uma maior harmonia, dar mais abertura. Então, quando a gente às vezes fala de liderança feminina, acho que surge muito aquele estigma de que a mulher é mais intuitiva, tem mais sensibilidade, mas a gente vê que vai muito além disso, né? Que essa intuição, sensibilidade, como a gente às vezes escuta mais, é muito mais profundo nesse ponto em relação a, às vezes, uma melhor comunicação, conseguir ter uma flexibilidade maior, conseguir ter mais resiliência também em algumas situações, ter essa escuta mais ativa. Então, acho que todos esses pontos que você comentou, né, que às vezes a gente simplifica numa questão de sensibilidade, mas não é só isso, acho que trouxe esse resultado positivo em relação à crise do Covid mesmo, né, que era uma situação que realmente a gente precisava dessa compreensão, uma situação de crise que a gente, o fato, às vezes, da liderança feminina ter essas características contribuiu para ter esse resultado melhor. Então, acho que é legal a gente ver, assim, esse resultado, essas características sendo, de fato, trazendo esse resultado positivo na prática mesmo, recentemente, o que a gente tem vivido. Então, acho que não só a questão de... E aí, falando, né, como eu comentei da pesquisa, não só a questão de engajamento, de comunicação, mas também na entrega de resultados. Então, acho que isso é um ponto que é importante também reforçar. O que eu acho interessante dessa pesquisa é que mostra que justamente algumas características que antes eram vistas como negativas, talvez, né, na gestão feminina se mostraram mais eficientes no momento de crise. Exato. E aí, falando também, mas se puder passar para o próximo quadro, a gente vê também uma melhoria, né, nos últimos anos, e agora ainda mais, em relação a essa parte da liderança feminina. Até tem uma pesquisa, né, que um aumento de número de mulheres em conselhos de administração, que provavelmente deve aumentar 50% em 2021. Então, essa foi uma pesquisa feita com 30 presidentes aqui no Brasil mesmo de grandes e médias, empresas de grande e médio porte, comentando, né, que pretendem justamente aumentar o número de mulheres na diretoria executiva, nessa parte mais sênior. E a gente vê isso não só em relação a mulheres, mas principalmente na questão da diversidade mesmo em si, né? Então, tanto a parte de orientação sexual, cor, etnia, então isso é algo que as empresas têm valorizado muito. Acho que antes era algo que muitas empresas viam apenas como algo que poderia atrair mais pessoas no processo seletivo, ou que ia ser bem visto. Acho que ainda tem um pouco dessa questão, mas hoje acho que as empresas, muitas já entenderam que isso realmente é uma mudança estratégica mesmo para conseguir ter mais inovação, trazer oportunidades, trazer opiniões diferentes. Então, acho que isso é visto hoje muito mais como um diferencial mesmo competitivo, que antes, muitas vezes, as empresas viam algo mais para divulgação mesmo, né? E não enxergavam o quanto que isso poderia ter de resultado em si. Então, eu acho que tanto para as mulheres isso é muito legal, que as empresas estão buscando esse aumento da diversidade, né, para a gente ter mais espaço, para que a gente consiga ter mais posições de liderança. E acho que hoje as empresas veem isso muito mais, enxergam quanto que isso vai trazer benefícios nessa parte, principalmente de inovação. E aí a gente até queria comentar um pouquinho com vocês, né, para vocês sempre procurarem mentoras, inspirações, como a gente comentou, né, pessoas que, de repente, alguma líder que você tem, alguma pessoa próxima a você, da sua família, alguém que você sabe que é uma mulher também que, de repente, tem mais experiência, que passou por aquela situação, né, se ela pode te orientar para você desabafar. Acho que aqui na Grados, um exemplo pessoal, assim, né, quando eu entrei, acho que logo no meu primeiro dia, uma das nossas líderes
que estava aqui com a gente. Logo no meu primeiro dia, ela falou assim, estou muito feliz que você está entrando, vamos ter mais mulheres aqui na Grados. Então, ela sempre, assim, desde o primeiro dia, já senti esse acolhimento, assim, dela. E todas as situações também que precisei, que tive para pedir ajuda, algum conselho, mesmo às vezes mais particular, assim, alguma coisa específica, ela sempre foi muito aberta, sempre ajudou muito. Então, a gente até queria incentivar vocês também a procurar mentoras, podem ter certeza que aqui na Grados vocês também vão encontrar pessoas para se inspirar, para conversar, para pedir ajuda, assim como uma das nossas líderes, né, que eu comentei, estava me acolhendo também desde o primeiro dia. Eu acho que complementando isso que a Mari comentou, a gente super, super recomendamos isso, tá? Procurem. E às vezes, não só, óbvio, acho que esse lado de proximidade, de conhecer a pessoa, de ter uma mentora, assim, se você tiver, ideal, maravilhoso. Acho que, na graça dessa oportunidade, eu tive mentores, homens e mulheres, enfim, eu acho que cada pessoa te adiciona muito. Mas acho que você não precisa ficar só com uma pessoa, você pode ter várias pessoas que você pode se aconselhar, que você pode se aproximar para você ficar um pouco mais perto delas. Eu tenho uma outra mentora também, fora da Graças também, enfim, eu conheci por causa do MBA. Gente, acho que assim, te adiciona tanto valor, assim, ter essa proximidade, você tá ali com alguém para você compartilhar, para servir de inspiração para você, que às vezes também, tipo, você pode se inspirar com pessoas com profissionais do mercado de trabalho que você vê, eu acho que um pouco ligado com essas estatísticas que a Mari trouxe aqui. E, poxa, cada vez mais a gente vê mulheres nos boards das empresas, assim, nos altos cargos de liderança, tomar isso como inspiração para você também. Olha, é possível chegar lá, assim, cada vez mais as mulheres estão chegando lá, então cada vez mais você tem um pool de mulheres extraordinárias para você buscar, conhecer, conversar. Se você parar e pensar, e você procurar, você vai ver que tem diversas mulheres extraordinárias que você pode buscar, que você consegue acionar, que você consegue ter uma proximidade, e aí compartilhar um pouco as suas dúvidas, ansiedades de carreira, tudo, fazer essa troca de figurinhas que nem a gente está fazendo, assim, é super, super válido, gente, super recomendado, adicionou muito valor para mim e eu recomendo para todo mundo também. É isso? Vamos lá, gente. Bom, estendemos um pouquinho o nosso prazo aqui, mas vou falar rapidinho do nosso processo seletivo, tá, gente? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem, tá? Bom, a gente tem, comentando um pouquinho, né? A gente tem nossas 4 áreas aqui, enfim, para os nossos... que a gente busca talentos, tá? Então, a primeira parte aqui a gente tem a consultoria em si, que enfim, então é tudo um pouco mais do que a gente comentou um pouco mais, a parte que a gente faz os projetos, das análises, recomendações, a busca de adicionar valor aos nossos clientes aqui, sempre buscando aumento de eficiência e adicionar valor para os nossos clientes. A gente tem aqui a área nova aqui que está estruturando, né, o Analytics, que é o desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas ali, a gente está atrás do machine learning, de automatização, enfim, tem todo um que é avançado aí para quem tem interesse, para quem gosta do assunto também. Soluções ali, que é a tech, na verdade, nas soluções e a sustentação ali estão mais ou menos juntas, tá? Mas, enfim, a gente tem aqui a parte de soluções, é só uma separação para vocês distinguirem aqui, que as soluções é a parte do desenvolvimento dos sistemas mesmo que a gente comentou, a gente falou. Muitas das nossas metodologias têm um suporte de sistemas, então aqui tem a questão, assim, são os desenvolvedores mesmo, digamos assim, que apoiam a gente para fazer esses sistemas, tá? E a sustentação, que é um pouco mais a área que a Mari comentou mais, que é o nosso Customer Success que a gente tem aqui, que apoia a gente na execução dos projetos, no acompanhamento ali no pós-projeto também, tem toda essa parte aqui super forte aqui para a gente também. Então, quem tiver interesse em qualquer uma dessas 4 áreas aqui, estamos recrutando, senhores. Sejam muito bem-vindos a participar do nosso processo seletivo. Como que é o nosso processo seletivo, tá? Principalmente aqui, tá? Falando mais ali da parte da consultoria, que geralmente é o grande público-alvo, mas quem tiver dúvida sobre, quem quiser participar dos outros processos também, super bem-vindos, perguntem aqui pra gente no Q&A, a gente vai deixar depois os nossos contatos, aí vocês podem perguntar mais detalhes. Vou falar rapidinho só da parte de consultoria, que geralmente, enfim, é o grande chamariz ali, é o que o pessoal pergunta mais, mas basicamente a gente tem a parte de análise do background, do desempenho, o nosso teste aqui, que é um teste no padrão do GMAT.
Aí depois, passando dessa fase aqui, a gente tem entrevistas com sócios. Então, os sócios avaliam, são entrevistas que são rodadas de entrevista que você faz com sócios, que a gente avalia pitch, a gente aplica case, a gente faz perguntas, vê, enfim, conversa um pouquinho com os candidatos para entender um pouco mais sobre a história deles, enfim, ver se enquadra ou não no quadro aqui, no perfil que a gente tem na Grados. E a última etapa que a gente tem é a entrevista com o sócio-diretor, o fundador, e também é muito semelhante, tá? Mesmo modelo ali de fit, case, enfim, tem uma conversa ali, um bate-papo que você tem. E aí o pessoal pergunta bastante pra gente, tá, sobre o teste, tá? Então, só para esclarecer também, acho que antecipando potenciais dúvidas aqui. Então, o nosso teste aqui, ele é baseado no GMAT, né? As provas, dada a pandemia, dada toda a situação, elas são todas aplicadas, elas serão todas online, tá? São 40 questões aqui, avaliando três dimensões aqui do GMAT, que é o Integrated Reasoning, o Quantitative e o Verbal. A prova, ela tem 75 minutos. E para a realização do teste, o pessoal sempre pede uma atenção especial para os seguintes pontos, tá? Que após o recebimento do link, o candidato só tem uma semana para finalizar a prova, então, por favor, se atentem a esse prazo. E um outro ponto é que é necessária a ativação da câmera, tá? Que o teste ele é gravado por vídeo e a gente pede que o pessoal mantenha a câmera ligada, tá? Outro ponto também, que é super importante, assim, com base no GMAT tudo, todas as questões do teste são em inglês também. Então, enfim, todo mundo está ciente qual que é o modelinho do teste aqui. Mas se quem tiver mais questionamentos também, enfim, pode mandar para a gente nas perguntas aqui. E aí, chegamos ao nosso Q&A aqui, gente. Vamos ver com as meninas aqui que perguntas que a gente tem aqui. Vamos abrir só alguns minutinhos também para a gente não se estender muito. Só responder algumas perguntinhas também. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Luana e eu faço parte da equipe de recrutamento e seleção aqui da Grados e eu vou dar início à leitura das perguntas enviadas por vocês através do nosso Q&A. A gente tem uma pergunta anônima. Boa noite. Me chamou a atenção vocês comentarem o estado civil nas suas apresentações. Isso tem algum motivo específico ou apenas por curiosidade? Eu posso responder essa. Eu que montei ali o quadro, eu comecei montando ali, foi mais, acho que a ideia de colocar essas informações pessoais aqui é para a gente trazer uma proximidade um pouco mais com vocês, né? Eu acho que é diferente agora, né, com esse modelo que a gente tem de webinar, assim, é tudo online, não tem mais aquela proximidade de vocês verem a gente, não. Então, a ideia de trazer algumas informações mais pessoais é para trazer um pouco mais essa proximidade com vocês, tá? Mas sem nada muito específico. Acho que a gente tem enfim, range na Grados varia de tudo, pessoal, solteiro, casado, namorando, ficando, sei lá, tem de tudo quanto é coisa ali, tudo que tem, mas não foi nada específico, não. Foi mais para trazer uma proximidade com vocês aí mesmo. Uma outra pergunta anônima que temos é: boa noite, poderia falar um pouco mais sobre maternidade na consultoria? De maternidade na consultoria, eu acho que assim, enfim, de forma geral, a gente já teve casos aqui na Grados, não tem nada de diferente, eu acho, que acontece no mercado, a gente tem a flexibilidade ali nos primeiros meses e tal. Eu acho assim, um ponto que se destaca ali, eu acho, pelo nosso perfil de ser uma consultoria pequena, tá? É que a gente tem a flexibilidade aqui, tudo a gente conversa na Grados. Então, acho que muito linkado com o que a gente comentou, de oportunidades que você tem nas nossas diversas divisões, tudo, a questão da maternidade, enfim, do seu momento de vida, tudo, você compartilha com o seu mentor na Grados, a gente divide com toda a mesa, a gente conversa, enfim, acho que uma grande coisa que a gente tem na Grados é um pouco isso, essa possibilidade de você conversar ali e a gente avalia a situação, enfim, caso a caso, tá? Mas acho que é um pouco disso. Acho que até a questão, comentando um pouquinho, uma questão também, por exemplo, de projetos fora de São Paulo, enfim, que a base da Grados é em São Paulo. Então, de repente, não só pela questão da maternidade, ou enfim, por outros motivos, né? Como a Maiane falou, isso é bastante conversado, e aí, de repente, você pode priorizar ficar mais em São Paulo, não fazer projetos em outras cidades. Então, acho que em diversas situações, como a gente é muito próximo, assim, né, tem esse apoio e esse diálogo nesses cenários.
Uma outra pergunta, como a Agrados lida com a questão salarial? Existe igualdade independente do gênero? Com certeza, gente. Eu acho que, enfim, não tem nem discussão isso. Não tem diferencial nenhum com relação a isso. Eu acho que até super interessante. Acho que assim, eu gosto de dizer muito que eu me sinto muito lisonjeada, assim, na questão de, putz, eu fui promovida, assim, toda a minha carreira ali, analista associada, eu ganhei o sponsor do MBA, assim como os meninos, enfim, porque eu realmente sinto isso, dos meus feedbacks, de todas as conversas que eu tive, de não tem nenhuma questão de por ser mulher ou não, enfim, porque a gente precisava, enfim. Eu acho que, assim, foi pelo meu esforço, pelo meu trabalho, enfim, por tudo que eu acabei fazendo mesmo. Então, acho que, enfim, não vejo de maneira alguma nenhuma diferenciação nas oportunidades, o que eu recebi MBA, assim como todos os meus colegas homens. Então, não tem diferencial salarial nenhuma por gênero, não. Dando sequência, muito interessante esse programa de mentorado. Queria saber mais detalhes. Qual é a frequência? Qual é a liberdade de assuntos para ser discutido? Se são apenas temas de carreira ou da vida fora do escritório também? Gente, não, o programa de mentorado sim, acho que é sensacional, aqui, acho que faz parte do nosso quadro que a gente tem, acho que tem um pessoal muito colaborativo aqui, né, enfim, cada pessoa é de um jeito, né, mas explicar de modo geral como funciona o nosso programa de mentorado aqui, tá, então a gente tem, a gente faz, assim, é incentivado que a gente faça almoço entre mentor e mentorado uma vez por semestre, pelo menos, com o almoço, enfim, tem um limite, né, por pessoa, né, mas com o almoço reembolsado pela Grado, justamente para a gente incentivar que o mentor e o mentorado tenham essa agenda juntos, que eles conversem. Obviamente tem uma pauta ali que é um pouco sobre a carreira, que a gente comenta um pouquinho, como é que tá, se a pessoa quer comentar um pouco sobre os projetos, sobre as ansiedades, ou sobre, como a Mari comentou, eu quero fazer mais projeto fora, não, eu quero ficar mais tempo em São Paulo, XYZ, enfim. Tem esse momento que você fala mais da carreira, mas também, gente, enfim, acho que pelo perfil do pessoal aqui, sempre vai indo para um lado pessoal também. Então, porque não é uma divisão única, profissional, separada do pessoal. Eu acho que as coisas andam meio juntas. É um pouco que a gente comentou com toda a apresentação aqui, né? Eu acho que tem os momentos de vida ali que a gente tem, as etapas que a gente tem, isso faz parte, isso se envolve. A gente também conhecer todo mundo, a gente é muito próximo, a gente sai no final de semana juntos e tal, então eu conheço a namorada de fulano, eu conheço a esposa de ciclano, enfim, a gente acaba se conhecendo muito e é meio que uma conversa de amigos, e assim, a gente compartilha um pouco dos dois, acho que é um pouco, é um momento que que o mentor, ele escuta o mentorado, enfim, e tá ali para ajudar ele no que ele precisar, para dar as orientações, enfim, para dar uma opinião, para dividir isso, para ajudar a falar, putz, procura isso, procura aquilo, enfim, vai além do profissional, com certeza. Eu acho que vale acrescentar aqui que, além de ter esse almoço semestral, né, já garantido, existe muita abertura para acionar esse mentor em qualquer momento, porque talvez acabei de ter o almoço, um mês depois aconteceu alguma coisa que eu gostaria muito de ter alguém para falar. A gente, por ser muito aberto, a gente consegue informalmente ter esses momentos e acionar esse suporte também. Outra pergunta um pouco mais relacionada à dinâmica de trabalho. Vocês já chegaram a sofrer algum tipo de preconceito nos clientes para os quais vocês fizeram projetos? Olha, gente, preconceito, eu não diria que essa é uma boa palavra para dizer isso tudo, sabe? Eu acho que a gente tem, acho que existe às vezes uma dificuldade, eu acho nem pelo gênero e tal, às vezes, mas porque imagina o seguinte, a gente nos primeiros projetos, recém-formada, assim, vocês não estão vendo pelo vídeo, né? Mas eu sou baixinha, sou pequenininha também, enfim, eu ia discutir ali com os diretores, tentar trazer oportunidades, ver ali, tentar enxergar por uma outra ótica as coisas que ele já faz hoje e tal, enfim. Às vezes a gente tinha uma certa, às vezes você se sente um pouco enfim, de resistência um pouco por parte do cliente em alguns momentos, mas eu não diria que existe certo preconceito. Eu acho que faz parte um pouco do trabalho, do on the job aqui. Eu acho que faz parte um pouco do desafio da gente ter essa exposição
a alta liderança, rápido, enfim, ter sempre, lógico, você tem o suporte dos seus sócios líderes de projetos, toda a sua equipe junto, mas eu acho que às vezes a gente já passei por momentos que eu senti um pouco assim de, putz, tem uma resistência ali que eu tive que enfrentar, mas eu não diria que foi específico por gênero ou alguma coisa assim, não diria que foi algo assim ou que foi um preconceito mesmo. Eu acho que é natural do desafio da gente provocar e buscar essas mudanças dentro da empresa, né? O que vocês acham, menina? Complementando, né, eu acho que às vezes a gente é mais interrompido ou recebe alguns comentários que fica pensando, nossa, será que meus colegas receberiam esse mesmo comentário? Mas nunca algo mais do que essas questões, assim, que como a Maíra disse, são base desse questionamento e desse ambiente que a gente traz. E muitas vezes sem a resposta se de fato é uma questão de gênero ou não, né? Então, são só alguns pontos na interação que sim, normalmente são leves, não são frequentes, e que faz parte desse trabalho de negociação, de questionamento que a gente se propõe a fazer. Sim, também complementando, acho que também, assim, nunca, falando por mim, assim, nunca passei por nenhuma situação, enfim, nesse sentido, mas e acho que também vai muito da cultura mesmo do cliente, acho que como a gente falou, vocês viram que a gente trabalha com clientes de diversos segmentos, diversos tamanhos, enfim, é muito amplo, assim, então acho que vai muito, também tem clientes que às vezes já tem uma questão de diversidade, empoderamento feminino, que já estão habituados com esse tema, já tem muitas mulheres na liderança, então às vezes já tem uma visão diferente, ou empresas que às vezes são mais fechadas, ou até em relação à própria consultoria em si, né, tem uma resistência maior. Então, acho que vai muito também um pouco da cultura do cliente, assim, mas acho que, pelo menos no tempo que eu estou na Grados, acho que nunca teve nenhum caso, eu nunca fiquei sabendo, nunca passei também por nenhum caso sério, enfim, de algo nesse sentido, assim, mas acho que o que tem de diferente, principalmente em relação à cultura mesmo, segmento da empresa, pode ter, né, uma visão um pouco diferente. Bom, dando sequência, tenho 29 anos e trabalhava em outro setor. Devo me inscrever ou existe um perfil específico de candidatos? Notei que todos entraram logo após a universidade e estou me sentindo insegura de participar do processo seletivo. Não, de maneira alguma, por favor, participe do nosso processo seletivo. A idade não é restrição, de maneira alguma, até pelo contrário, tá? A gente já teve, enfim, não é o nosso caso aqui, mas a gente tem consultores aqui que já entraram com mais experiência, eles até, enfim, tem até, nesses casos, eles às vezes até têm uma carreira mais acelerada e tal, enfim, acho que o processo de promoção dessas pessoas aqui é mais rápido, porque a gente falou, toda essa parte do desenvolvimento, com esses anos de experiência que você tem, enfim, você adquiriu muita coisa, você já desenvolveu muita coisa. Então, provavelmente você vai ter uma carreira, acho que, mais acelerada dentro aqui também. Então, por favor, não é nenhuma restrição à idade. O processo seletivo, enfim, é o mesmo aqui e tal. São as mesmas etapas que a gente tem, do teste, das entrevistas, tudo, mas você tendo fit com a gente, independente da idade, você entra aqui, participa com a gente e, lógico, com a sua bagagem, se tudo der certo, você tem essa promoção, essa carreira mais acelerada versus um recém-formado, enfim, uma pessoa que entrou recém-formada na Graço, que tem aquela carreira que eu passei no começo da apresentação, né, de 3, 4 anos com analista, enfim, tem essa mudança aqui, mas não é nenhuma restrição, por favor, não tenha insegurança com relação a isso, por favor, a gente comentou muito, não se sinta insegura, participe. E a última pergunta, há a possibilidade de trabalho à distância? Hoje, como estamos, tá? A gente está no modelo meio... Bom, agora que, enfim, o São Paulo entrou na fase vermelha, a gente está um pouco mais restrito ainda ao escritório, mas, de modo geral, a gente tem trabalhado no modelo meio híbrido, tá? Então, a gente vai ao escritório alguns dias na semana e outros dias da semana a gente fica em casa, tá? Isso varia um pouco de projeto a projeto, da sua equipe, como que vocês se organizam e tal, mas eu diria que hoje, o modelo que a gente tem trabalhado é nesse modelo meio híbrido, indo ao escritório que fica aqui em São Paulo. A gente não tem ido aos clientes, isso desde, acho que faz muito tempo, começo da pandemia e tal, a gente não tem ido aos clientes e, por enquanto,
como a gente está é nesse modelo ainda meio híbrido entre casa e dos escritórios. Desculpa, o escritório da Graça. Finalizamos aqui as perguntas enviadas. Ok. Bom, pessoal, acho que em nome das meninas aí também, tudo, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que a gente compartilhou com vocês, a gente dividiu um pouco nossas ansiedades, nossas frustrações, o que a gente já passou, a gente comentou um pouquinho, trouxe estatísticas aqui, a gente gosta muito de números, enfim. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha incentivado vocês, principalmente, acho que o recado acho que para todos, homens e mulheres, por favor, não, assim, participem do processo, tentem aqui, e principalmente para as mulheres, tentem, gente, não se sintam inseguras, eu acho que vale muito a pena, eu acho que as mulheres estão com tudo, a gente é o futuro aqui. Então, espero que vocês tenham gostado aqui. Obrigada pela participação, todo mundo. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada.